Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. E estamos aqui na nossa playlist sobre psicoterapia, em que eu tiro várias dúvidas sobre esse negocinho misterioso ainda chamado psicoterapia. Se tu ainda não viu os outros vídeos sobre essa nossa série, clica aqui no card, acessa a nossa playlist que nós estamos tirando todas as dúvidas sobre esse negócio chamado psicoterapia. E hoje eu queria responder a seguinte dúvida, que é a seguinte: quais são os tipos de psicoterapia? Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já deixa o like aí, deixa o gostinho. Se tu conhece alguém que tenha de repente essa dúvida, já manda, encaminha este vídeo para esta pessoa. Se você tem essa dúvida, então presta atenção. Se tu nunca prestou até hoje, presta atenção que eu vou esclarecer aqui algumas dúvidas sobre quais são os tipos de psicoterapia. Então, para a gente entender quais são os tipos de psicoterapia, você precisa compreender também que nós temos várias abordagens dentro da própria psicoterapia. Dentro da psicologia nós temos várias abordagens. Quando a gente amplia este leque para a psicoterapia, então a gente também tem inúmeras abordagens de psicoterapia. Se você quiser saber essa diferença entre psicoterapeuta, psicólogo, acesse o card aí, que eu já falei sobre isso, já expliquei essa diferença. Então, dentro mesmo da psicologia, nós temos abordagens diferentes, e quando a gente amplia para esse grande guarda-chuva que é a psicoterapia, então a gente tem mais uma diversidade muito maior ainda de abordagens. Eu vou falar aqui das principais e talvez você se identifique com uma delas. Por quê? Porque quando você vai buscar um profissional para fazer terapia, uma das coisas que de repente podem ser levadas em consideração, além da competência do profissional, além de repente dos resultados que ele pode proporcionar, da sua confiabilidade, um dos aspectos que podem ser levados em consideração é o do tipo de psicoterapia que ele faz, do tipo de abordagem que ele trabalha. Atualmente, não é todo mundo que pergunta qual é o tipo de abordagem que eu utilizo. Vou citar aqui algumas que eu utilizo, tá? Não é todo mundo que pergunta, mas tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que perguntam sobre isso. E quem geralmente pergunta são pessoas que ou são psicólogas, ou são entusiastas da psicologia, já tem mais ou menos essa percepção, ou já tiveram uma experiência com psicólogos ou psicoterapeutas previamente, então sabe que tem algumas perspectivas, algumas abordagens distintas e diferentes, ou foi encaminhada por um psiquiatra e o psiquiatra direcionou uma abordagem específica, então a pessoa vai lá e pergunta qual é o tipo de abordagem, qual é o tipo de terapia que um profissional, ou que eu no caso, acabo utilizando, ok? Então eu vou falar aqui algumas, tá bom? Separei alguns tipos aqui no nosso roteirinho. O primeiro tipo de terapia que eu botei aqui, talvez atualmente seja o mais conhecido, ou seja, o mais requisitado em função de resultados, de comprovação científica, de estudos científicos que nós temos atualmente no mercado, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, é um tipo de terapia que atualmente tem sido muito utilizado para tratamentos dos transtornos de ansiedade, tratamentos de depressão. Essa abordagem é um carro-chefe. É muito legal, muito interessante quando a gente consegue utilizar a técnica da TCC para esse tipo de questão, para esse tipo de demanda. E sim, a TCC é uma das abordagens que eu utilizo na minha prática clínica, no meu consultório clínico. Então, o que é a terapia cognitivo-comportamental? A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem baseada na ideia de que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos estão interconectados e influenciam uns aos outros. Então, a TCC ela vai se concentrar em identificar e modificar padrões
de pensamento, padrões de comportamento que podem contribuir ali para problemas emocionais. Um exemplo clássico aqui, então, uma pessoa que tem uma resposta de ansiedade, ou seja, bora chamar a ansiedade de um sentimento, de uma emoção, tem uma resposta de humor. Então a ansiedade tem essa resposta, né? É apresentada aqui como uma resposta de humor, e a ansiedade muitas vezes é influenciada por aquilo que a pessoa está pensando. Então a pessoa ansiosa, ela tem uma tendência, por exemplo, a ter um tipo de pensamento catastrófico. Então ela catastrofiza todas as suas situações. Então, se ela dá uma topada na pedra na calçada, ela olha pro dedão dela e fala assim: velho, meu dedão vai ficar podre aqui, vai ficar preto, vai cair, eu vou precisar amputar meu dedão, e aí eu não vou conseguir mais ter equilíbrio, eu não vou conseguir mais andar, eu vou depender dos outros, eu não quero depender dos outros. Olha só, então ela topa na calçada numa pedra, né? A unha fica preta e ela começa a catastrofizar essa situação. Então ela vai, e os pensamentos levam ela, acabam conduzindo a um cenário completamente apocalíptico. E se ela está num cenário apocalíptico, então a resposta de humor dela não vai ser uma resposta de felicidade, vai ser uma resposta de ansiedade. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai entender que existe uma influência entre pensamentos, humor, comportamentos, estão interconectados, e vai trabalhar ali numa tentativa de mudar tanto os comportamentos quanto os pensamentos, e isso consequentemente vai ajudar nas respostas para os problemas emocionais. O segundo tipo aqui que eu separei é o guarda-chuva aqui da terapia psicodinâmica. Então a psicodinâmica é baseada principalmente nas teorias do Freud, do Dr. Freud e de seus seguidores. Então a gente tem psicanálise, a gente tem a análise lacaniana, né, e toda a galera da psicodinâmica. Então a psicodinâmica, ela vai se concentrar na influência que o inconsciente tem sobre os nossos traumas, né, sobre as nossas neuroses, e sobre os nossos afetos, né, e principalmente como esses dramas inconscientes, né, a partir de experiências, principalmente ali na primeira infância, né, como é que esses dramas acabam influenciando, acabam conduzindo a gente numa estrutura, numa formação de personalidade e dos sintomas que essa estrutura de personalidade acaba manifestando. E como a gente, de maneira mais ou menos consciente, como a gente é influenciado por tudo isso, né, e como a gente se defende de tudo isso. Então a terapia psicodinâmica, né, o exemplo mais clássico que a gente tem é a psicanálise. Então vai trabalhar em cima de toda essa dinâmica inconsciente, consciente, né, e estrutura de personalidade, como a gente se defende dos nossos sintomas, às vezes de maneira mais clara, outras vezes menos clara. Terceiro tipo é a terapia humanista. Terapia humanista. Eu também tenho pós-graduação em terapia humanista, existencial e fenomenológica, né, que é um tipo de terapia. Aqui eu vou falar da humanista de maneira mais estrita, né, que é um tipo de abordagem que vai enfatizar o autoconhecimento, enfatiza muito a aceitação, enfatiza muito o crescimento pessoal. Então, os terapeutas que têm uma abordagem humanista, o próprio nome já diz, né? Então, o terapeuta, ele tenta fornecer ali um ambiente de empatia, né? Um ambiente que não vai julgar, né, o paciente, o seu cliente, e desta maneira, idealmente, teoricamente, proporcionando esse ambiente de empatia, né, de aceitação, de acolhimento empático, e proporcionando esse ambiente acolhedor. Então tem-se ali a ideia de que a pessoa ela vai conseguir se abrir, né, e dessa maneira ela vai explorar ali todas as suas questões, porque não vai ter um ambiente hostil que vai recriminar, e a partir dessa exploração
né, ela vai conseguir ter respostas de autodesenvolvimento e de crescimento pessoal. Então nós temos também a abordagem humanista. Dentro desse leque da abordagem humanista, mas nem tanto na abordagem humanista, mas na abordagem mais existencial, fenomenológica, né? E o que seria essa terapia, essa abordagem existencial fenomenológica? É aquele tipo de abordagem que está preocupado com questões mais filosóficas, como, por exemplo, liberdade, como, por exemplo, responsabilidade, como o sentimento de culpa, sentido da vida. Então, são abordagens que estão conectadas a essas questões da existência, né? Essas questões mais existenciais. Então, a gente também tem, dentro da psicoterapia, nós temos também terapeutas que trabalham com esta linha. Então, então eu perdi o meu sentido da vida, o significado da vida, estou sem propósito de vida algum. Então, de repente, esse tipo de abordagem pode te ajudar e muito nessas reflexões acerca do sentido da vida. E eu também utilizo uma abordagem que tem esse tipo de característica de reflexão mais filosófica acerca dessas questões existenciais, que é a logoterapia e análise existencial, que é a terapia desenvolvida pelo Viktor Frankl, em que há uma ênfase na descoberta de sentido da vida. Então, toda a minha formação aí na faculdade foi em cima da logoterapia, né? Então, também é uma abordagem que eu uso. Então, eu já utilizo a TCC para essas demandas de depressão leve, moderada, né? E demandas de ansiedade em geral, e questões de sentido da vida, descoberta de sentido da vida, às vezes para lidar com situações que são inevitáveis, com destinos que não se pode mudar. Eu tenho como técnica terapêutica a logoterapia e análise existencial. E aí, em cima também disso, nós temos um outro tipo de terapia, que é a terapia comportamental, né? Um exemplo mais que talvez esteja mais próximo do nosso imaginário atualmente seja a terapia ABA, né? Que atualmente é utilizada amplamente e tem resultados extremamente significativos com crianças que têm uma característica de neurotipia, né? Então tem ali o transtorno do espectro autista, por exemplo, né? Então está dentro disso, a TDAH, transtornos do neurodesenvolvimento. Então essa galera toda, né? Então está dentro aí, né, da terapia comportamental, né? Que é excelente, porque a terapia comportamental, como o próprio nome já diz, vai se concentrar na modificação de comportamentos problemáticos por meio, basicamente, ali de técnicas como reforço positivo, dessensibilização sistemática, treinamento de habilidades sociais. Então, tem uma ênfase muito bacana, e nós temos resultados muito bacanas desse tipo de terapia para esse público específico. Então, muito bom, terapia comportamental, super indico. Não uso essa abordagem, né, mas super indico mesmo para quem tem esse tipo de demanda. Então, pode procurar sem medo, porque com certeza vai ajudar demais. Nós temos também, dentro ali da terapia cognitivo-comportamental, né, a gente tem ali uma derivação dela, que é a terapia da aceitação e compromisso, que vai combinar estratégias de aceitação, e aqui também a gente tem uma reflexão acerca da humanista também, né? Então vai trabalhar essa aceitação, ou seja, como é que as emoções estão acontecendo em mim, e em cima desse processo todo, em vez de criar resistência, né, eu aceito todo esse processo emocional, eu acolho todas as minhas emoções, em vez de eu resistir, de eu lutar contra, né? Então eu vou lá, vou acolher e vou ter o compromisso, né? De quê? O compromisso de mudar os comportamentos, né? A partir dessa aceitação, dessa compreensão, desse acolhimento,
tem o compromisso com a mudança de comportamento. Então, combina estratégias de aceitação e mindfulness, né? Além, logicamente, dessas estratégias comportamentais que visam ali a mudança de comportamento. Nós temos também a terapia narrativa, né, que é uma abordagem que ajuda os clientes a reescreverem as suas histórias de uma forma mais capacitadora, né, de uma forma mais significativa, permitindo os pacientes a verem a si mesmos e aos seus problemas de maneira diferente. E aí aqui dentro da terapia narrativa e similar a ela, uma outra abordagem que eu acho interessantíssima e que eu tenho familiaridade é o que a gente chama de bioiatria, que é uma terapêutica pautada na filosofia espanhola, principalmente ali do Julián María e principalmente ali do Ortega y Gasset, né? Mas principalmente ali do Julián María, né? Então a gente tem a bioiatria. E o que é isso? É a terapêutica pautada na biografia pessoal, né? Então, em cima de uma reflexão biográfica, nós temos doenças biográficas e nós temos, logicamente, a adequação à sua própria biografia, que também tem uma característica de chamada de responsabilidade, também tem uma característica, né, ali mais existencial, mas tem uma investigação a partir da biografia, que também é uma abordagem muito interessante. Eu tenho familiaridade, eu tenho formação em bioiatria, né? Atualmente eu não utilizo ela, mas tenho como recurso criativo em mim guardado caso seja necessário. E eu acho uma terapia, uma abordagem extremamente interessante de se trabalhar, pelo menos numa revisão ali de vida. É muito importante a gente ter esse tipo de recurso terapêutico guardado como ferramenta profissional. E a gente também tem, né, atualmente vem se popularizando muito a terapia aristotélico-tomista, que também tem se popularizado muito recentemente aqui no Brasil. E a terapia aristotélico-tomista, ela tem como característica o desenvolvimento espiritual, né? Então, como que as doenças espirituais se relacionam com o dia a dia. E essas doenças espirituais não no sentido religioso, tá bom? Então, somente, mas no sentido de uma antropologia clássica. Então, o que a antropologia clássica diz? O que a antropologia aristotélica, tomista sinalizam, apontam para a gente, né? Então, sinaliza que nós temos uma alma, logicamente, e que a gente precisa ordenar as nossas paixões, como a linguagem clássica diz. Paixões, leia-se, entende-se como emoções, né? Então a gente deve ordenar as nossas paixões a partir da nossa inteligência, do nosso intelecto. Então todo ser humano é um animal racional e nós temos dentro da gente, as nossas paixões, que podem nos inclinar, né, para a gente fugir de determinados bens. A gente pode nos inclinar a escolher bens aparentes, né, em detrimento de escolher bens reais, aproximar a gente da verdade, da bondade e da beleza. Então, a terapia aristotélico-tomista vai fazer toda essa reflexão. Bom, como é que as paixões estão atuando em mim? E dentro dessas paixões, desse movimento todo passional da minha alma, né, o que tem sido mais característico em mim? Eu tenho como característica mais as virtudes ou eu tenho como característica mais os vícios? E aí toda a reflexão da terapêutica aristotélico-tomista vai se dar em cima disso, né? Dos vícios versus as virtudes, como as virtudes
são características de doenças do nosso espírito, da nossa alma, e como a gente consegue corresponder, sarar, curar o nosso espírito e a nossa alma, cultivando virtudes a partir da iluminação, a partir da clarificação da nossa inteligência, porque é a inteligência ou a razão que tem a possibilidade de ordenar as nossas paixões para poder a gente conseguir, né, escolher o bem, escolher a verdade, escolher a beleza. E em cima disso, então, a gente tem ali uma vida feliz. E atualmente eu também uso a terapia aristotélico-tomista, né, para aquelas pessoas que têm interesse nesse tipo de abordagem. Eu também uso e também tenho como recurso terapêutico a abordagem da terapia aristotélico-tomista no meu recurso de técnicas psicológicas. Então, essas são algumas modalidades de psicoterapia. Tem um adendo aqui também: psicoterapia de casal, psicoterapia familiar, que também são dois tipos possíveis de psicoterapia que se pode fazer, além também de psicoterapia em grupo. Então nós temos aí essa vasta, né, possibilidade de psicoterapia, de tipos de psicoterapia. Então, se tu se identificou com algum desses tipos, por exemplo, você pode buscar ali ajuda profissional dentro ali de algum desses tipos de abordagem, dentro de algum desses tipos de terapia. Lembrando que eu, pessoalmente, trabalho com TCC, trabalho com a logoterapia e análise existencial e trabalho também com a abordagem aristotélico-tomista. Bom, então, beijinhos, continue na nossa playlist aqui sobre psicoterapia. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.